Pesadelos em Foco. Olá, se você gosta de histórias aterrorizantes, te convido a participar da nossa comunidade, se inscrevendo, deixando um like e comentando. Desde já, meu muito obrigado. Vamos ao vídeo. Sou policial no interior de São Paulo e desde os meus 23 anos venho fazendo esse trabalho. Para ser honesto, a maior parte do tempo não é tão emocionante quanto as pessoas imaginam. Poucas coisas acontecem por aqui. As piores situações geralmente envolvem confusões domésticas ou pequenos furtos em lojas, com algo mais grave aparecendo só muito de vez em quando. Já fiz todos os tipos de plantão possíveis. Trabalhei tanto à noite quanto durante o dia. E posso dizer que, sim, algumas histórias estranhas acontecem bem mais durante a madrugada. Uma dessas noites ficou marcada para sempre na minha memória. Era uma daquelas rotinas tranquilas em uma estrada escura, cercada por mata fechada e sem iluminação pública. Eu trafegava devagar, aproveitando a calmaria, até que percebi um reflexo estranho vindo da lateral da estrada. Havia um carro parado na grama, com as luzes traseiras acesas e a porta do motorista aberta. Desacelerei, pensando em verificar se alguém precisava de ajuda. Quando me aproximei, vi alguém sair rapidamente do veículo, olhar ao redor por um segundo e, então, disparar correndo em direção às árvores. Liguei o rádio para informar sobre uma pessoa suspeita e saí do carro com a lanterna em punho, a mão já posicionada sobre o coldre. Nessas horas, aprendi que sempre é melhor esperar o pior. Cheguei à porta do carro e iluminei o interior, meio que esperando ver alguém ali dentro, mas estava vazio. No entanto, havia algo errado. Um cheiro terrível escapava de lá, como se fosse de algo morto há dias. Chamei pelo desconhecido entre as árvores, perguntando se ele precisava de socorro, enquanto caminhava pela borda da floresta, balançando lanterna. Voltei ao carro para inspecioná-lo com mais cuidado. No lado do passageiro, encontrei lenços e papéis de toalha manchados de sangue, muitos deles. As cores vibrantes do líquido escuro pareciam gritar contra a quietude da noite. Enquanto observava tudo isso, ouvi passos ecoando das árvores. Virei-me rapidamente com a lanterna em riste e gritei: "Saia daí!" Não vi ninguém, mas sabia que alguém estava ali, escondido. Isso foi confirmado quando escutei uma voz profunda vinda de algum lugar além dos galhos e arbustos. Não consegui entender o que ela dizia, mas respondi: "Se identifique." "Você está ferido?" Com a mão pronta para sacar a arma, avancei alguns passos. Repeti a pergunta, mas não obtive resposta. Aquela voz não parecia vir de alguém sofrendo, nem de alguém desesperado. Então, por que fugir ao ver um policial? Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Voltei ao carro e pedi reforços. Ao continuar investigando, notei que o veículo não tinha placas. Quando olhei no banco traseiro, senti meu estômago revirar. Havia algo pesado embrulhado em toalhas de papel ensanguentadas. Usando luvas, desenrolei aquilo e descobri uma mão decepada. Levei um instante para compreender o que era, porque estava completamente vermelha, saturada de sangue. Naquele momento, soube que aquela ocorrência havia mudado drasticamente de nível. Acionei o alerta e pedi apoio imediato, ligando as luzes do carro para facilitar a localização dos colegas. Quando chegaram, começamos uma busca minuciosa pela mata, procurando sinais de sangue. Mas, incrivelmente, não encontramos nada. Nem mesmo marcas próximas ao carro. Isso significava que o histórico daquela mão talvez não estivesse conectado à pessoa que vi correr. O caso foi longe. A equipe canina veio ajudar, mas horas se passaram sem nenhum resultado concreto. O carro, depois de apreendido, revelou pertencer a um morador de uma cidade próxima que afirmou não saber quem poderia tê-lo levado.
Pegadas digitais foram colhidas do volante e análises genéticas foram feitas na mão. Nenhuma correspondência foi encontrada nos bancos de dados. Até hoje, o mistério permanece insolúvel. Quem dirigia aquele carro? De quem era aquela mão? Essas perguntas continuam pairando no ar, como sombras que nunca se dissipam. Minha família e eu moramos no interior de São Paulo, uma região tranquila onde histórias impactantes são raras. E essa que vou compartilhar é um exemplo do porquê disso ser algo positivo. Meu primo, a quem todos chamam de André, é policial há 5 anos. Ele entrou na profissão com olhos brilhantes e cheio de esperança, como tantos outros. Pode soar clichê, mas ele realmente queria fazer a diferença e melhorar a vida das pessoas em sua comunidade. Um dia, receberam um alerta sobre uma casa localizada entre Piracicaba e Limeira. Para ouvir André contar, era um lugar que as pessoas achavam abandonado havia anos, o que já dá uma ideia do estado em que a casa se encontrava. Quando chegaram lá, viram um senhor mais velho sentado nos degraus da frente, com as mãos nos bolsos. André e o outro policial se aproximaram, alarmados ao perceber que o homem estava chorando. Não só chorando, mas soluçando profundamente, enquanto murmurava algo sobre o quão horrível tudo aquilo era. Tentaram conversar com ele, mas o pobre homem estava completamente incoerente. Bastaram poucos segundos para perceber que ele estava profundamente abalado. Enquanto seu parceiro chamava reforços, André sacou sua arma e decidiu entrar na casa. O cheiro lá dentro era insuportavelmente podre. Ele me contou que a cozinha e a sala estavam completamente destruídas. Era evidente que os donos eram acumuladores compulsivos. Panelas e frigideiras empilhadas quase até o teto, comida estragada espalhada pela mesa, embalagens de delivery jogadas pelo chão. Nojento. Seguindo o protocolo, André gritou para ver se alguém responderia. Silêncio. Mesmo com toda a experiência dos últimos 5 anos, ele disse que seu coração começou a acelerar rapidamente. Com a arma em punho, ele checou a sala e não encontrou ninguém. Então seguiu pelo corredor, onde o cheiro ficava cada vez pior. Quando já estava quase insuportável, ele cobriu boca e nariz e abriu a porta do que parecia ser o quarto. Na cama, havia 2 corpos, com a pele cinzenta e cobertos de moscas. Apesar do estômago revirado, André decidiu dar uma olhada mais de perto, uma decisão que ele disse arrepender desde então. Um dos corpos era de um homem, o outro de uma mulher. A pele de seus rostos já começava a se desfazer, e as moscas entravam e saíam de suas bocas. Algumas pousavam e ficavam paradas sobre seus olhos. Quando André examinou o corpo da mulher, ficou horrorizado ao perceber que ela segurava um corpinho ainda menor, um bebê. Foi só quando uma barata enorme saiu da boca do pequeno cadáver que ele correu para fora da casa, tropeçou e vomitou almoço sobre os degraus onde o homem estava sentado. Quando os outros carros finalmente chegaram, eles conseguiram fazer uma inspeção mais detalhada. O senhor que André e seu parceiro encontraram ao chegar era um ex-colega de trabalho e amigo do homem falecido. Ambos tinham trabalhado juntos em uma empresa de embalagem de frutas. O homem não aparecia no trabalho havia mais de uma semana, então ele foi até a casa para verificar se estava tudo bem. O coitado foi o primeiro a ver aquela cena terrível no quarto. A história que montaram foi que o casal, em algum momento, havia desenvolvido uma dependência química após uma cirurgia feita cerca de 1 ano antes. Começaram usando analgésicos juntos, e a dependência cresceu até que passaram a injetar e cheirar heroína. Sua filha, que não tinha mais do que 2 anos, perdeu a vida por negligência. Quando o marido e a esposa descobriram o corpo da criança, perderam completamente o controle emocional e decidiram seguir o mesmo caminho. O legista encontrou doses suficientes de heroína em seus corpos para ceifar suas vidas 2 vezes.
André ainda está na força policial, mas começou a beber além da conta depois disso. Ele tem feito terapia e conseguiu controlar o consumo de álcool, mas quase sempre que conversamos, ele diz que ainda tem pesadelos com o corpo daquela criança. E, nos sonhos dele, o bebê ainda chora. Uma vez, atendi uma chamada por um possível arrombamento. Uma jovem que morava sozinha ligou apavorada, dizendo que havia chegado em casa e encontrado uma janela quebrada no térreo. Não parecia que algo tinha sido levado, e ela também não encontrou ninguém dentro da casa. Mas então, quando subiu para o quarto, pensou ter ouvido passos se movendo lá embaixo. A ligação caiu logo depois disso, e a mulher não atendeu nenhuma das tentativas de retorno. Fui até lá. Cheguei à casinha e bati na porta da frente. Esperei 1 minuto, dei mais uma rodada de batidas e apertei a campainha. Depois de outro minuto, tentei novamente, dessa vez batendo bem alto e tocando a campainha com insistência. Sem resposta. Decidi dar uma volta pela casa para inspecionar. Encontrei a tal janela quebrada. Era grande o suficiente para alguém entrar facilmente. Enfiei a cabeça no escuro e gritei: "Polícia!" Silêncio total. Avisei pelo rádio que a casa parecia deserta, mas outros policiais estavam a caminho. Só que eu não me sentia confortável esperando do lado de fora, caso houvesse alguém realmente em perigo lá dentro. Informei pelo rádio que entraria pela janela e, sem pensar 2 vezes, passei por ela. Pesei sobre os cacos de vidro espalhados na cozinha, com minha arma em punho. O som dos vidros sendo esmagados sob minhas botas ecoava no silêncio. Gritei para avisar quem quer que estivesse lá dentro que eu era policial. Não ouvi nenhum passo, então decidi subir as escadas. Afinal, a mulher havia dito ao telefone que ouviu barulhos vindo de baixo, o que significava que seu quarto deveria ficar no andar de cima. Não estava tentando ser muito silencioso enquanto subia, mas também não fazia questão de anunciar cada passo. Eu não sabia o que esperar, se havia alguém armado na casa ou se a mulher simplesmente estava sozinha no quarto. Falei: "Senhora, sou policial. Está aí?" E ouvi de volta uma voz feminina suave, vinda de cima. Sim. Segui a voz até um dos quartos, onde vi uma mulher sentada na cama, coberta até o peito. Ela olhou para mim e perguntei se estava tudo bem. Disse que sim, mas percebi um tremor leve em sua voz. Mantive as luzes do quarto apagadas enquanto a observava. Havia luz suficiente da lua entrando pela janela para que eu pudesse ver sua expressão facial. Ela parecia angustiada. Disse a ela que eu estava ali por causa de sua ligação e perguntei por que havia desligado e não retornou as chamadas. Ela gaguejou e disse: "Não tem ninguém aqui." Entendi imediatamente o que estava acontecendo. Olhei para o armário e fiz um leve aceno com a cabeça. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente, negando. Apontei para debaixo da cama e ela sentiu, quase invisivelmente. O peso do que fazer em seguida parecia esmagador. Na hora, a melhor ideia que me veio foi dizer: "Certo, senhora, só preciso que assine este relatório confirmando que estive aqui e que não há nada fora do normal." Ela disse tudo bem, saiu da cama e veio até mim. Quando chegou perto o suficiente, empurrei-a para fora do quarto, sacando minha arma e gritando: "Saia de debaixo da cama." Fiquei chocado quando vi uma figura escura começando a sair lentamente de lá. Ele colocou as mãos para cima e largou qualquer objeto que carregava. Ouvi o som metálico de algo caindo no chão. Era uma arma. Um homem de meia idade, vestido todo de preto, saiu de debaixo da cama com as mãos erguidas. Prendi-o na hora e o levei para fora, justo quando os outros policiais estavam chegando. A mulher havia desligado o telefone da polícia quando pensou que os passos estavam vindo do andar de cima,
pois não queria que o invasor ouvisse a conversa. Também por isso não atendeu nossas ligações. Nesse ponto, o intruso já havia entrado no quarto e a ameaçava com a arma. Como a polícia já estava a caminho, em vez de fugir, ele a pressionou a permanecer calada quando chegássemos. Depois que toquei a campainha, ele se escondeu debaixo da cama e ordenou que ela fingisse que ele não estava lá. Fico aliviado por ter captado a situação. As coisas poderiam ter tomado rumos muito piores se eu não tivesse percebido.